Então, esse texto aqui mostrou o skimming. Agora, olha esse outro, que também mostra skimming. Esse daqui eu já mostrei em outros materiais. E muita gente gostou muito, por isso que a Titi vai apresentá-lo novamente. Tem gente que adora esse, fala que esse sim, quando ilustra, acabou, compreende certinho. Então vejam aí, ó, a fuga dos tigres destemidos. 3 tigres conseguiram fugir do combetino. Assim que escaparam, escolheram troques diferentes para despistar os perseguidores. Logo que notassem o sumiço deles. Vou até colocar aqui para eu ir lendo junto com vocês, só que a teacher vai dar zoom, que a gente lê junto, né? Então, os 3 tigres fugiram do combentino. O que é combentino? Tigre fugiu de onde? Escaparam e escolheram troques diferentes para despistar quando alguém fosse procurar. Um dos tigres foi para uma floresta distante e os outros 2 ficaram por perto para ultrastir comida. O primeiro tigre, longe, ninguém o relinfreu. Os outros 2 foram capturados e voltaram para o combetino. Após um mês para tifão geral, o outro tigre voltou, magro e com fome. Foi preciso dar a ele muita drenta e logo tudo voltou ao normal no combentino. Se eles fugiram do combetino, um tigre que está solto não precisa fugir da floresta. Ele fugiu de onde que ele estava preso? Do zoológico, de algum lugar que ele estava preso, da jaula. Eles escolheram troques diferentes para despistar. Escolheram o quê, gente? Caminhos diferentes. É o troque. Não sabia essa palavra em língua nenhuma. Mas a Titi colocou aqui para provar que mesmo sem saber inglês por completo, você vai conseguir ler o texto. Aí, um dos tigres foi para uma floresta distante e ninguém o relinfreu, ninguém o achou, ninguém encontrou. Já os outros 2 foram capturados e voltaram para o combetino, voltaram para o zoológico. Após um mês para tifão geral, o tigre voltou. Para surpresa, porque como que o tigre sai, foge e volta? Para surpresa geral, tifão geral, ele voltou magro e com fome. E foi preciso dar a ele muita drenta. Se ele voltou magro e com fome, foi preciso dar a ele o quê? Comida. Viram aí, gente? Não tem segredo. Então você assim, teacher, é difícil ler inglês, mas viu como que sem saber todas as palavras você consegue? Então olha aí, lendo apenas uma vez. Você entendeu? A história fez sentido? O combetino é o zoológico, troques diferentes são os caminhos, o trestrilho é procurar comida, ninguém o relinfreu, ninguém o encontrou, para tifão geral, para surpresa geral, muita drenta, muita comida. Então você fez isso aqui que eu adoro falar, ó, atribuir significado aos vocábulos que você não sabe. Você atribuiu significado naquilo que você não conhecia em inglês. E é isso que você vai fazer na sua prova. Você vai pegar a prova da ESA, você vai pegar a prova da EPICAR, da SPSEX, da EFON, da Escola Naval, do Colégio Naval, até ITM, Teacher, mas ITM, textos são compridos. Aí que você vai usar mesmo, porque você vai pegar um texto super mega comprido, daquele tamanhozão, e vai começar a aplicar. Bom, se na próxima página, se na próxima linha fala de socialização entre pessoas, então o anterior está falando de algum contato ali de comunicação. Se a próxima frase fala de uma descoberta, então antes eles estavam pesquisando. Se a próxima frase fala de alguém que foi preso, então teve um crime, teve alguma coisa que aconteceu. Compreenderam? Então você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ir descobrindo o que o assunto levou à próxima palavra aparecer. É isso que você vai ter que fazer para poder ir lendo. E aí a teacher escreveu aí para vocês, ó. Então você vai atribuir significado aos vocábulos que você não sabe e vai conectar ideias para deduzir o assunto, chegando no sentido geral e colocando você onde? No caminho da resposta. Viram aí? Então agora vamos ver com scanning esse mesmo texto do Simov e depois o dos tigres do combentino. Primeiro do Simov, teacher, vou fazer a pergunta aí para vocês. Aqui, a teacher tinha perguntado isso aqui, ó. O que o garoto abriu? Todo mundo sabe que ele abriu o Simov, o portão. O que o pai do garoto fez? Foi ver o que estava nerindo, acontecendo. Para onde eles correram? Para a trosa, para a rua. Aqui foi o skimming, geral. Agora, no scanning, olha a pergunta que eu fiz. Qual foi a primeira coisa que os cães fizeram? Pergunta da prova. What was the first dog's action? A primeira coisa que os cãezinhos fizeram. Letra A, run away, fugiram. Letra B, to escape, escaparam. Letra C, lay down, deitaram. Letra D, bark, latiram. Ou letra E, stand up, levantaram. Se você marca rápido, você marcaria A ou a B. A primeira coisa que eles fizeram foi correr para a rua. Só que eu perguntei first.
first em inglês é a primeira ação dos cães. E olha no texto aqui, teacher, ao abrir o Simoff, o garoto não percebeu que os cãezinhos estavam curiosos, se levantaram do chão de orelha em pé e correram para a troza, foi a segunda coisa. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi stand up, levantar. Viram aí? Olha o que a tia escreveu aqui. Você talvez teria que voltar ao texto para conferir, mesmo se lembrasse da história toda, não é verdade? Ao praticar esse scanning, você lê a informação procurando os vestígios, as palavras particulares. Então, você pensou aí, não sabe, estava pensando o que era, né? Poxa, o que é, o que é? E aí você volta lá. Porque se você pensou, eles fugiram para a rua, eu vou marcar o runaway ou escape, que é fugir. Não, a primeira coisa, first, a primeira coisa que eles fizeram foi levantaram de orelha em pé, aí eles correram para a rua. Então, aqui a alternativa correta ia ser o quê? Ia ser a letra E. Viu como que pode te pegar se você não praticar o scan e o skimming? Depois olha outra pergunta, qual era a posição dos cães antes de fugirem? Eles estavam em pé, deitados? Eles estavam andando, estavam comendo, estavam bebendo água? Eles estavam deitados, porque eles levantaram de orelha em pé. E aqui, ó, como terminou a história? Aí sabe como que poderia estar lá a alternativa? Na ESA, Epicara, SpaceX, sei lá, BCT. Podia estar assim, ó, terminou tudo bem, porque o pai foi ver o que estava havendo e terminou tudo bem. Não, olha o que fala aqui, tudo ficou traque, tudo ficou bem, mas o pai ficou bastante nervoso com a falta de atenção do garoto. Terminou com o pai nervoso com a falta de atenção do menino. Viram como que pode ser um pega? E aí você fala, inglês é muito difícil. Não é difícil, igual aqui. A teacher inventou palavras, Simoff, troza, igual a palavra, por exemplo, troque. Você pode estar aí pensando, onde é essa palavra troque? Eu procurei no dicionário e não achei. Não tem a palavra troque em dicionário nenhum, nem troza, nem Simoff, não existem essas palavras. Eu inventei, que faz parte do meu método, para você perceber que mesmo palavras do além, que não existem, são possíveis de encaixá-las, deduzi-las e descobrir o texto. Entendeu? Você compreendeu o que a teacher fez? Isso que eu falo que é um método diferenciado. Eu mostrei para você que é possível ler inglês mesmo se você não conhecer certas palavras. Porque os outros professores colocam você para decorar, ficar traduzindo uma por uma. E você vai perder muito tempo. Então, muitos alunos me contam que desse jeito aqui, eles realizam provas e conseguem avançar na pontuação. Isso que você vai fazer. Então, teacher, a teoria do scanning é o quê? Que você fez aí procurando informação. Aqui, no momento de resolver, você terá que fazer a leitura procurar a palavra-chave. Daí, a outra técnica que vai explorar com detalhe na próxima aula, e aqui eu estou só fazendo um apanhado geral, é achar algo característico, singular, exclusivo para responder. Vejamos o scanning com o texto dos tigres. Você aí que está pensando, o que é troque? O que é combetino? Aí, com o texto do tigre agora, ó, se a Titi colocar para você de novo, ó. Então, eles conseguiram fugir, escaparam, escolheram troques diferentes, e aí, um dos tigres foi para a floresta distante, ninguém conseguiu encontrar, para tifão geral, papapá. Aí, olha aqui que eu coloquei, ó, aqui para vocês, ó. Suponhamos que a pergunta fosse, para onde foram os tigres ao fugir do combentino? Você fala para a floresta, mas será que foi só para a floresta mesmo? Foi para longe, por isso que ninguém o encontrou. Os outros dois ficaram por perto. Para você saber essa informação, você teria que voltar no texto e ler novamente. Aí é o scanning, procurar uma coisa própria. E o skimming é você ler geral. Perceberam a diferença? Então eu até coloquei aí, ó. Você teria que voltar no texto para se certificar, tá vendo? E você perceberia que um foi para a floresta distante e os outros dois ficaram por perto. Quando você pratica o scanning, você leu a informação contida no local. Um dos tigres foi para, o outro tigre foi para, é encontrar os vestígios que nos levam a perceber. Agora, perceberam? Viu aí então o que é? Então, revisando, né? Skinning e scanning. Teacher, antes de você falar de outro assunto, já que essa aula é aula 0, apanhado geral. Então, se eu pegar um textão em inglês, eu vou parar e vou traduzir palavra por palavra? Não. Eu vou traduzir só o começo? Não. O que eu vou fazer? Eu vou identificar palavras primeiro que eu não conheço e com as que eu conheço tentar fazer com que elas sejam deduzidas. Então, eu li lá assim, ó. The boy that lives next to me jumped in the cushion. Eu sei que boy, lives, é o garoto que mora, next, perto de mim. Jumped é pular, então ele pulou. In the cushion. Cushion eu não sei.
Então eu sei que o garoto pulou em algum lugar. Aí eu continuo lendo o texto. Jumped in the cushion. Eu não sei o que é cushion. Se a próxima palavra foi he got wet, ele ficou molhado, cushion é alguma coisa de molhar. Se a próxima frase é it was very comfortable and he felt very well. Foi muito confortável, ele sentiu-se bem. Então ele pulou em alguma coisa confortável. Cushion é almofada. Viram aí? Então, mesmo que você não soubesse, he jumped in the cushion, que ele pulou numa almofada, se falou he felt himself comfortable, ele se sentiu confortável, ele pulou em algo macio. Então, já deu para você imaginar o que era. E aí, com essa informação, comfortable, jumped, ele pulou em algo que foi confortável. Mesmo sem saber cushion, que era almofada, ou pillow, que seria travesseiro, você vai conseguir responder a pergunta. Porque você identificou através da dedução, deduction e prediction. Você fez uma previsão do que seria aquela palavra. Isso que você tem que aprender a fazer. Isso que a teacher Andrea Bello está te ensinando. Isso que eu ensino no método, isso que eu fiz a vida inteira para aprender inglês e é assim que proporciona propriedade para você, candidato. Compreenderam? Agora a gente falou do scanning, que é escanear, ler com os olhos, skimming, também fazer uma leitura rápida. Agora eu vou falar um pouquinho dos cognatos e falsos cognatos, já que essa aula é 0 de apresentação. Na aula número 1, eu vou ficar defendendo até o final do curso as técnicas de leitura. Na aula próxima, a gente vai falar mais profundamente dos cognatos. Depois eu vou começar a falar de verbo, depois adjetivo, advérbio, tudo contextualizado. Então agora vamos falar um pouquinho do que são os cognatos. Então a teacher até escreveu, ó, cognato, falso cognato, simples de fato. Gente, nas fontes que eu sempre coloco para vocês, tanto durante a aula no chat, quanto nas redes sociais, então você tem que ler o quê? The Economist, The Guardian, revista Newsweek, revista Time, National Geographic, lá tá cheio de artigo com esses cognatos e com esses falsos cognatos. Se você aprimorar a sua leitura, você vai bem preparado para a sua prova. Procure essas fontes que a teacher sempre indica e aprimore seu vocabulário. Aí olha só sobre os falsos cognatos. Simples de fato. Vamos falar sobre falso cognato, conforme o título. Simples de fato? Você acredita? Será que eles são simples? Vamos ver que sim, porque você vai fazendo listas, compreendendo, lê um parágrafo, lê um artigo, lê alguma coisa num blog, lê uma reportagem, lê ali uma narração, pedaço de um livro, um pedaço de alguma coisa, um trecho de alguma coisa. Pesquisa aí no seu celular, no seu tablet, no Discovery Channel, alguma coisa que você quer ver, uma série em inglês, você vai aprender vocabulário. E vai ter ali dentro deles cognatos, society, problem, economy, e vai ter também falsos cognatos, que você vai olhar, perceber, procurar e descobrir. Sem falar que tem muita dica de falso cognato nas redes sociais, viu? No Instagram da teacher, no canal do Telegram tem desafio todo dia de falso cognato e de verbo, e lá no YouTube também. Então sigam para vocês também aprimorar o vocabulário desses cognatos. Então, ó, palavras cognatas são aquelas que se assemelham com o português. E tem semelhanças ortográficas. Então, ajuda você a fazer leitura. Como, ó, diferente em inglês é different. Computador é computer. Na pronúncia britânica, computer. Não tem inglês que seja melhor ou pior. O americano ou o britânico. Igual borracha, no inglês americano é eraser. No inglês britânico é rubber. É o material borracha. Então, quando você vai falar, né, você me empresta a sua borracha? Can I borrow your rubber, please? Nos Estados Unidos, can I borrow your eraser, please? Então, eraser ou rubber, tanto faz, computer ou computer, o que muda é a forma. Igual aqui no Brasil, falar que é mais, eu quero mais ou eu quero mais, como o carioca fala. Falar que vai abrir a porta ou falar que vai abrir a porta, como algumas pessoas dizem, né? Até o meu sotaque, muita gente fala, nossa, teacher, você é de Minas, né? Que eu sou de Goiás. Tem esse sotaque um pouco carregado. Às vezes eu puxo muito R quando eu vou falar porta. Eu falo porta, mas às vezes eu falo porta. Às vezes a teacher vai falar rápido e acaba saindo. Então tem esses sotaques que são chamados de accents, diferentes no Brasil inteiro. Tem gente que fala mais e tem gente que fala mais. Tem gente que fala que gosta de comer mandioca, outros falam macaxeira ou aipim. São palavras diferentes para a mesma coisa. Igual o computer, igual o subway, que é metrô nos Estados Unidos, e underground, que é metrô na Grã-Bretanha, né? Em Londres, na Europa, de forma geral. Agora, futuro é future, música é music. Lembrando que eu fiz até uma dica sobre isso. Music é estilo musical, é música de rock, rock music. Música de blues, blues music. Agora, e quando eu gosto de uma música só específica, e eu gosto de uma song, que pronuncia song e escreve song, tem o G, não fala song, song, um G
bem sutil. Agora, música, de forma geral, estilo musical. Isso aqui são cognatos. Music, future, different, computer. Essas eu sei. Isso aqui é fácil de aparecer na prova. E o falso cognato? Agora que vem os false friends, né? Os falsos amigos aí. Teacher, mostra pra gente alguns que já caíram pra caramba em outras provas. Aqui, ó, false friends ou false, né, os falsos cognatos aparecem muito nas provas e são palavras que se diferem completamente. Eu chamo de tricky words. O que é tricky? Tricky é enganoso, é uma pegadinha. Então, se falar uma pegadinha, uma armadilha, uma palavra enganosa, é uma tricky, porque você acha que é algo e o significado é muito diferente do que parece ser. Então, por exemplo, em nosso curso vão ter várias questões, né, com esses falsos cognatos aí, mostrando também marcas tipográficas, várias particularidades. Mas, e na aula 1 também a gente vai explicar com mais detalhes. Mas olha aqui alguns, ó, que já caíram em provas de carreiras militares e que a teacher gosta de colocar aqui para poder mostrar. Então, ó, caiu numa prova já da EAR e já caiu também numa prova ESA, a palavra argument, falando que as pessoas estavam arguing, e aí teve um argument. Aí você pensa que uma deu um argumento para a outra, porque elas estavam conversando. Argument é uma discussão, uma briga, eu falo que é uma treta. Então, se teve uma treta, é um argument, não é argumento. Argumento, vou até apagar aqui, ó, argumento seria um point, igual tem a palavra point of view, ponto de vista, é o seu argumento. Teve também já em prova a palavra fabric, que não é fábrica, é tecido. Por exemplo, se eu falar aqui, the fabric of this shirt is very hot, que o tecido que foi utilizado é quente, fabric. Teacher, e como que é fábrica então? É factory. Essa daqui é fábrica. A fábrica lá, né, construída. Ó a teacher inventando de fazer os desenhos aqui horrorosos, que sai fumaça dessa factory. E o point of view, o ponto de vista, como que você olha algo, é point of view. Teacher, prejudice é uma coisa que é prejudicial, né, faz mal. Prejudice parece, mas não é. Prejudice é preconceito, preconceito racial, preconceito de sexo, preconceito de cor. Preconceito, de forma geral, é o prejudice. Teacher, e uma coisa que é prejudicial, como que fala? É uma coisa harmful. Então, se algo é prejudicial, algo é harmful, com um L só. Teacher, exquisite ou exquisite. Tem gente que fala rápido, né? Exquisite, exquisite, exquisite. Tem várias pronúncias para essa palavra que são corretas. Ela parece esquisita, né? É refinado. Quando a pessoa tem um gosto refinado. Teacher, e esquisito? Como é que é então? Esquisito é quando a gente fala weird. That's weird. Que estranho. Ou então strange. Tem gente que gosta de falar a palavra strange. Para estranho, esquisito. Pretend, esse é campeão. Já falei várias vezes no Instagram. Tem em várias provas. Apareceu em prova ITA, INE, Colégio Naval, Escola Naval. Pode aparecer outras vezes. Parece pretender, mas pretend é fingir. Se você fala que pretend, igual eu conto a historinha do menininho segurando as flores, né? Ele falou pra menina, I pretend to love you. E deu flores. E ela começou a chorar. Por quê? Porque ele estava falando, I pretend to love you. Não é eu pretendo amar, é eu finjo que eu te amo. Porque pretend é fingir. Então, o pretend é fingir. Pretender mesmo, quando você pretende algo, o verbo pretender é o verbo to intend. Então, I intend to love you. Eu pretendo te amar. I intend to get approved. Eu pretendo passar na prova, ser aprovado. E o verbo pretend, né? E a palavra summary, que parece sumário, mas sumário mesmo, teacher, é o quê? É index. Quando tem o index, o sumário. Então, o que é summary? Resumo. Se você vai ler um livro e você pergunta, você fez o resumo? Você tem um resumo para me emprestar? Do you have the summary? Have you done the summary? Você já viu, você tem, você fez o resumo? Então, essas aqui já caíram em muitas provas. Tem uma lista muito maior, muito mais abrangente na aula 1, e você também pode encontrar os falsos cognatos e ir armazenando em listas para você olhar diariamente, semanalmente, de 15 em 15 dias. O importante é não anotar e deixar de lado, de vez em quando olhar. Vai fazer parte do seu cronograma de estudos, vai fazer parte do seu planejamento. Como que você vai se organizar para
poder lembrar esses falsos cognatos, essas palavras que você aprendeu, assim como várias outras que você vai aprendendo e você vai ficar, né, aí adquirindo cada vez mais vocabulário. Agora, a teacher vai falar um pouquinho para vocês, começar a falar um pouquinho para vocês da gramática de forma prática. Como vai falar de gramática em todo o curso, como a teacher vai falar não só de verbo, como advérbio, pronome, blá, 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 todas aquelas regras, a teacher vai falar de tudo de forma simples, objetiva, prática, fazendo você entender tudinho, tenho certeza, vou te ajudar. Então, teacher, para você começar a falar de gramática de forma prática, começar, por exemplo, igual lembra lá no texto do Coventino, que a teacher falou que tem a pergunta, qual que foi a primeira ação dos cachorros? What was the first dog's action? Teacher fez essa pergunta aqui, ó. What, ou what is, ou what was the first, vou até pôr maior, dog's action. Olha o que eu perguntei aqui. Qual foi, porque o was é o verbo to be no passado, qual foi a primeira, aqui é primeiro, dog's action, ação dos cães? Teacher, eu poderia ter perguntado what of they first action? Ou take this of they? Não, só teria como você fazer a pergunta usando aqui o was, porque você queria qual foi a primeira ação deles. Então você não pode falar qual foi usando outro verbo, tem que ser o was, que é o foi no passado. Ou então talvez se colocasse assim, ó, what did the dogs do? Porque aí eu usei o que eles fizeram, eu usou o did do passado com o verbo do, que é fazer. Mas como ia ficar confuso usar o did como auxiliar e o do como verbo, a teacher preferiu usar assim, para facilitar para você. Porque a gramática ficaria confusa misturar dois auxiliares numa frase só. Então eu preferi colocar o verbo to be para poder ilustrar. Viram como que isso é gramática e ficou confuso? Teacher, não entendi muito bem o que você falou. Você vai explicar isso aí? Vou explicar agora. Olha só o apanhado geral do que eu escrevi, ó. A gramática está presente de várias formas nas questões da prova. Ela vem contextualizada na maioria das vezes e vai testar os seus conhecimentos. Então, são oferecidas opções de escolha de tópicos de gramática para substituir. Em algumas provas tem lá, né? O termo tal pode ser substituído por. E aí, como que está isso nas carreiras militares? The word X can be replaced. Isso é importante também, ó. Can be replaced. Guardem isso. O que é isso aqui? X can be replaced by Y. Se essa palavra pode ser substituída por essa. Eles não usam o verbo substitute, usam replace. O que é place? Lugar. Replace, colocar no lugar. Então, se uma palavra pode ser colocada no lugar da outra, por isso que eles perguntam muito isso. ESA, EAR, AFA, EFON, SPSEX, EPICAR, sempre vai ter uma questãozinha perguntando isso, né? Se uma palavra can be replaced, pode ser substituída por outra. Mesmo IME e ITA, que são textos mais longos, mais complexos, às vezes eles perguntam se aquela palavra poderia ser substituída por outra sem prejuízo ao significado. Então, é importante você prestar atenção. A teacher colocou, saber gramática, além de interpretar texto, é um dos critérios decisivos para que você tenha êxito. Pensando assim, a teacher pensou em explicações objetivas para ajudar você a resolver a sua prova de inglês. Então, você vai se deparar com tópicos gramaticais complexos, exigindo atenção, esforço, mas no seu planejamento e no cronograma da teacher, eu tive a preocupação de inserir conteúdos para você ficar seguro. É importante saber o que há para estudar. Então, você já olhou o edital e separou todos os tópicos para a sua prova. Então, eu também peguei o edital de todas as provas e aí falei, bom, essa prova tem aqui verbs, falou só de present simple, past simple e future simple, não falou do present perfect. Mas a outra prova cai present perfect, então eu vou ensinar porque vai que no meio do texto tem. Não vai cair para você responder sobre o have been, mas vai ter ele na prova.
Por isso que a teacher gosta que você aprenda de forma geral o básico de tudo. Porque uma vez que você pega uma gramática aí, tipo a do Murphy, né, que a teacher sempre dá como exemplo, uma vez que você aprende ali 500 páginas de gramática em uma aula, 2 aulas, 3 aulas, no decorrer do curso, dessas aulas aí que a gente tem, você vai aprender em um tempo aí básico de 1 mês e meio, 2, o que você aprenderia em 4 anos. E você vai conseguir responder a sua prova. Só que tem que prestar atenção nos PDFs, assistir as videoaulas, fazer o download na plataforma assim que acabar essa aula. A aula vai acabar, ela vai ser tirada, né, da transmissão e vai para a área do aluno. Ela vai ser editada e vai ficar para você que é assinante. Então, você vai acessar a hora que você quiser, de noite, de manhã, de madrugada, vai pausar, vai assistir e vai ver o seu PDF para complementar, tá bom? É isso e tem que continuar fazendo isso. Vou dar um exemplo básico de gramática. Você vai elogiar alguém usando o adjetivo brilhante, elegante, alto, baixo, nervoso, legal, bonito, feio. Você considera alguém com alguma característica. A frase seria: que pessoa brilhante, que pessoa elegante, que pessoa bonita, que pessoa chata, que pessoa exibida. Qualquer característica que você vai usar, olha o que eu acabei de falar. Eu falo que pessoa. Se você estiver num ambiente, né, num ambiente de trabalho, numa festa, num restaurante, independente de onde você esteja, você escutou a frase que pessoa, você não sabe se é para você que vai falar. Então, que pessoa, você não está vendo o rosto da pessoa. Você não sabe se vai falar que pessoa legal, que pessoa bonita, que pessoa desagradável, que pessoa cheirosa, que pessoa mal vestida. Como você não sabe, o que pessoa dá uma certa apreensão. Isso é uma dica que eu dou. Eu que falo isso no meu método. Já em inglês, fala what an elegant person, what a brilliant person, what a beautiful person, what a boring person. Já dá o adjetivo antes. Porque as pessoas têm mania de falar que em inglês tudo é bagunçado, que as palavras são todas bagunçadas. Não tem nada disso. Viu o que eu falei agora? É porque o adjetivo vem antes do nome, que é o substantivo. Então, olha aqui a frase aqui para poder ilustrar. Ó, coloquei até aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil. Olha o que a teacher escreveu para vocês, ó. Curiosamente, no momento do elogio, o adjetivo, ele vem antes do substantivo. Então, você já sabe se é um elogio ou uma crítica. Então, what a brilliant person começou com what a brilliant, já manifestando antes de falar quem. Se forem várias pessoas, já sabe que alguém ali é brilhante. Dessa forma, você não precisa pensar nas palavras, são bagunçadas. Tudo tem uma explicação. Por isso que a teacher falou agora. Então, teacher, fica tudo lá assim, né? Blue house, não é house blue, a casa azul. Fast car, não é car fast, o carro rápido. Beleza, mas se eu falar assim que tem um fast car, você já sabe que alguma coisa é rápida. Beautiful boy, já sabe que alguém é bonito. Elegant person, alguém é elegante. Intelligent student, alguém é inteligente. Comfortable house, uma casa confortável. Então, o comfortable, o big, small, fast, slow, beautiful, ugly, well-dressed, nice, cool, boring. Tudo que é adjetivo vem antes do nome. Isso que você tem que pensar. Não é tudo bagunçado, é porque já caracteriza antes. Viram aí? Então, a teacher colocou aqui, ó, para você. Olha o exemplo aí, ó. Em português, que pessoa... O que vai falar da pessoa? Apreensão. Que pessoa elegante? O adjetivo vai depois. Já em inglês, what an elegant person. O elegant veio antes do substantivo person. Então, ficou mais tranquilo de você estabelecer a relação entre eles. Por isso que a teacher está falando que isso é very, very important e é realmente muito importante para os seus estudos. Para poder concluir o que a teacher falou aqui da gramática, antes de eu falar do tempo verbal, porque a gente falou de skinning e scanning, falamos de como você iniciar uma leitura, deu aí um gás de como que você vai começar a preparar os seus estudos para essa prova aí sua. Você já vem estudando há muito tempo, você só está recordando para poder pegar ali mesmo, né? Aquela firmeza, aquela força para você chegar na prova muito mais preparado. Então aí você provavelmente ficou aí durante o tempo, né, de estudo, se preparando, fazendo exercícios e agora você quer realmente retomar tudo. Beleza, teacher, vamos embora. Então na hora da sua prova é skinning, scamming, deduction, técnicas de leitura, cognatos vão ajudar, falsos cognatos, vou fazer lista, o adjetivo vem antes. O que mais de gramática que você pode comentar, teacher? Olha, a gramática, ela é considerada o quê? Algo que dificulta, porque tem muita regra. Essa palavra aqui que é chata, tem muitas regras.
Então, você tem essas regras e você vai ter que saber o quê? Adjetivo, termo gramatical, um monte de coisa. E o que é que a gente vai fazer? A teacher vai te ajudar sempre contextualizando. E em seguida, a teacher vai praticar com você ao máximo leitura de textos em geral. Textos que você vai precisar para poder te ajudar a garantir ainda mais que você ganhou o quê? Vocabulário. Daí você vai entender os temas mais complexos da gramática para aprender a analisar a semântica. Então vai ser legal porque uma coisa vai puxar outra. Você vai conseguir olhar um conteúdo, ele vai levar você a entender o outro conteúdo. Consequentemente, quando você vê, você vai falar, poxa, teacher, realmente, eu vi que eu aprendi isso, li outra coisa, e uma coisa está levando a outra. Eu estou entendendo sintaxe, morfologia, aquela compreensão daquela palavra está levando a entender a outra, igual eu ensinei naquele texto lá do Cobentino. Aí olha o que a teacher falou que a gente estudar. Nós vamos estudar classificação, estrutura, formação de palavras em inglês, tipos de orações, funções e tudo mais. Então, vai ser mais ou menos isso. E aí você vai aprendendo palavras que vão fazendo sentido e que são, por exemplo, sinônimas. Vamos supor que você sabe que o verbo call, igual no dia da aula de phrasal verbs, eu vou falar, é o verbo ligar ou chamar. Se falar assim, chama Andréia para mim, call Andrea, please. Ou I am calling you, eu estou ligando para você. Se a teacher falar call in, é o verbo convidar, é o phrasal verb convidar. Igual eu sempre dou o exemplo que o work é trabalhar, mas o work out é malhar. Igual a gente falou ali agora de beautiful, ou então a pessoa bem vestida, que é well dressed. Aí alguém pode perguntar que está assistindo, teacher, é a mesma coisa que falar she is dolled up? Ela está assim? Ah, é um vocabulário novo que apareceu. Doll é de boneca, doll up é se embonecar, se enfeitar. Então, falar que uma pessoa é dolled up é falar que ela tá bonita, embonecada. É a mesma coisa que falar que tá beautiful. Ou então, se for para mulher, pretty. Igual eu já dei a dica do pretty, né? Da música Pretty Woman, Walking Down the Street. O pretty é linda para mulher e handsome para homem. Então, viram como que tem termos que você vai aprendendo aos poucos? É isso. E agora a Titi vai começar a falar um pouquinho de tempo verbal para você entender os verbos presente, passado e futuro numa aula só. Eu vou fechar o bloco e a gente continua, ok? Vamos lá.